A ONU afirmou que mais de 2,3 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia desde o começo da invasão em 24 de fevereiro. A agência de imigração afirma que desse total, 112 mil não são ucranianos, mas sim pessoas de outras nacionalidades. Então vamos conversar mais sobre esse assunto com o professor da Universidade de Brasília e também coordenador científico do Observatório das Migrações Internacionais, Leonardo Cavalcante da Silva, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite. Muito bom. Então, como eu destaquei na abertura, a ONU chegou a atualizar o número de refugiados então que deixaram a Ucrânia, como tem feito praticamente todos os dias. Cerca de 2,3 milhões de pessoas saíram do país nos últimos 15 dias. E a própria Acnur, que é aquela divisão da ONU que trata dessas questões, já tinha feito uma projeção de que essa quantidade poderia chegar a 4 milhões nas próximas semanas. Eu pergunto ao senhor, como esse fluxo de ucranianos estrangeiros acaba mexendo na dinâmica da Europa e acaba, de certa maneira, pressionando os demais governos? Quais podem ser os impactos para os países, especialmente do leste europeu, caso esse conflito perdure? Então, realmente a Acnur, a agência da ONU, já está prevendo mais de 2 milhões de pessoas refugiadas, né, fruto desse conflito. É um conflito que tem, evidentemente, impactos em diversas áreas, e um dos campos mais importantes é o campo da migração e do refúgio, né? Ou seja, é um desafio para os países europeus e, sobretudo, os países vizinhos, né, acolherem esses refugiados, né, que vão se tornar imigrantes nesses países. E é importante observar também que muitos desses refugiados pensam em retornar para a Ucrânia algum dia, né, quando o conflito cesse e quando as condições de vida já retornem à normalidade. Então, muitos preferem ficar em países vizinhos, né, para tentar esse retorno mais fácil. Outros também têm muitos parentes, que a Ucrânia, né, tem uma larga experiência de emigração para os países europeus, né? Portugal tem uma comunidade importante, a Inglaterra, outros países. Então, eles terminam procurando esses familiares, e aí há desafios, porque tem, sobretudo, mulheres, crianças que estão migrando, e todos os desafios que levam à questão da escolarização, da integração na sociedade em geral, né? Então, eu penso que é um dos desafios mais importantes também desse conflito, né? Um drama humano, são milhões de pessoas que foram obrigadas a saírem do seu país, né? Agora, professor, quando há expectativa de que esse conflito termine o quanto antes, claro que as pessoas devem fazer esse movimento para aqueles países que circundam o território ucraniano, alimentando a vontade de retornar o quanto antes. Agora, caso ele perdure, você não entende que tem um contingente que pode, inclusive, se dirigir para outros continentes, países mais distantes? Vimos há pouco a informação de que o Brasil decidiu conceder vistos humanitários para ucranianos, inclusive com a possibilidade desses vistos se tornarem permanentes. Dentro de instantes deve chegar um avião da FAB, 2 aviões, na verdade, com ucranianos. Enfim, conta um pouco para a gente dessa análise que o senhor pode fazer em relação a uma transferência de pessoas para outras localidades, inclusive mais distantes. Eu penso que, como você bem apontou, nesse primeiro momento vai ser países vizinhos e países europeus, onde tem uma forte presença ucraniana, ou os Estados Unidos, né? Ou seja, esse vai ser o principal destino agora. Mas à medida que a guerra vai evoluindo e mais pessoas têm que abandonar a Ucrânia, evidentemente as pessoas vão buscar onde tiverem oportunidades, né? Diferentes países, o Brasil é um deles, né? Já está com normativas próprias para acolher os ucranianos. Mas eu acredito que isso vai ser no médio ou largo prazo, né? Eu acho que no curto prazo, agora, nesses dias iminentes, a procura vai ser para os países vizinhos e para os países europeus, ou países onde tem uma comunidade forte ucraniana. O Brasil tem também uma comunidade ucraniana importante no sudeste e no sul do país,